Olá, meus queridos, uma boa tarde a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal falando com vocês. E antes de a gente começar a falar dos temas aí, opa, desculpa, tão importantes, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, curta e compartilhe essa informação porque ela é muito importante e vai definir os rumos que o nosso mundo vai tomar, tá bom? As coisas estão escalonando e já começou uma terceira guerra mundial. Só não vê quem não quer. Tem analistas por aí falando que a Rússia não conseguiu, tá sofrendo para dominar a Ucrânia. A Rússia não está conseguindo nem dominar a Ucrânia, então muitos europeus não estão nem mais preocupados, estão baixando a guarda. Que engano, que engano, tá bom? Foi visto fumaça subir na chaminé da embaixada russa na Polônia. E por acaso, um dia antes da Rússia invadir a Ucrânia, também foi visto fumaça na embaixada russa em Kiev, na Ucrânia. Então é sinal de que a Polônia será a próxima. Diplomatas estão queimando documentos, né, que são secretos, são importantes, e possivelmente vão abandonar o país porque a Polônia vai ser a próxima. Mas vamos lá. Olha como eu falei para vocês, né, esse jogo desses psicopatas no poder. A Rússia diz que só usará armas nucleares em caso de ameaça existencial. O que é uma ameaça existencial para o Kremlin? Declarações de porta-voz do Kremlin ocorrem semanas após Putin ordenar que forças nucleares fiquem de prontidão durante a G na Ucrânia. A matéria ela é, né, fechada, mas eu quero que vocês notem isso aqui porque eu vou trazer outras matérias para vocês, tá bom? Que no caso tem isso aqui, ó. O Zelensky, né, o líder mundial aí de hoje, aqui matéria da UOL, diz o seguinte: Zelensky diz ver risco real de Rússia usar armas químicas na Ucrânia. Digamos que ele é o camaradinho que fica pondo lenha na fogueira, né? Ele está tentando de tudo fazer com que a Rússia use mais força e venha. Ele é a isca para trazer a Rússia para mais perto ainda da OTAN, para começar uma guerra total na Europa. Olha só, matéria do dia 24/3. Tá vendo aí, né? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje que existe um risco real de a Rússia usar armas químicas em território ucraniano e acusou as tropas comandadas por Vladimir Putin de lançarem bombas de fósforo. A ameaça de um uso em grande escala de armas químicas por parte da Rússia no território da Ucrânia é real, afirmou Zelensky. Não sei com base em que ele tira essa informação, né? Mas pelo jeito tem um serviço de inteligência aí operando em favor dele. Zelensky afirmou, desculpa, por videoconferência em uma cúpula do G7, acrescentando que seu governo tem informações sobre o uso de bombas de fósforo pelas tropas russas. Rússia invade a Ucrânia, locais de registro de explosão de bombas, né, de tropas russas, de explosões, batalha terrestre, explosões, ataques aéreos, e aí mostra o território onde está acontecendo todos esses eventos. Em um discurso proferido pela manhã, transmitido em uma cúpula extraordinária da OTAN, Zelensky já havia denunciado o uso de bombas de fósforo. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, anunciou hoje que a organização decidiu abastecer os grupos de combate tático estacionados em seu flanco leste com equipamentos para lidar com essas armas e ameaças não convencionais, que é química, biológica e nuclear. Abre aspas. Pode se tratar de detecção, equipamento, proteção e apoio médico, assim como formação sobre contaminação e de gestão de crise. Fecha aspas. Também melhoramos o estado de preparação das forças dos países da OTAN, disse Stoltenberg. A OTAN deixou claro que só vai intervir no conflito se a Rússia usar armas químicas. E agora o Zelensky diz que está próximo deles usarem. O comandante supremo nas forças militares da aliança, general Walters, ativou os elementos de defesa química, biológica, radiológica e nuclear da OTAN. E nossos aliados, os países da OTAN, possuem os meios de defesa para reforçar as forças dos grupos táticos, ou seja, a OTAN está em alerta máximo e já deixou suas forças de defesa contra armas químicas e biológicas em ativa. Ou seja, estamos prontos, já esperando um ataque químico da Rússia. E vai ser algo devastador. Tá? Porque esse tipo de arma é algo assim que causa um estrago e uma matança muito grande e rápida. Tomamos essa medida para apoiar a Ucrânia e nos defendermos. Então tá aí, né? Agora eu vou falar para vocês a resposta dos Estados Unidos que o Joe Biden falou.
Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em coletiva de imprensa que o uso de armas químicas pela Rússia no território ucraniano deflagraria uma resposta à altura da OTAN contra o país. Já ontem, Biden também disse que há uma ameaça real do uso de armas químicas pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Foi a segunda vez nessa semana que Biden sugere que a Rússia está criando pretexto para atacar com armas químicas e biológicas. Para corroborar com essa matéria aqui, ó, da CNN, Biden diz que os Estados Unidos da América vão responder se Rússia usar armas químicas, ou seja, vai começar uma terceira guerra mundial. O presidente dos Estados Unidos concedeu entrevista coletiva após reunião da OTAN. Ele foi para Bruxelas, né, nessa quinta-feira, está lá em reunião com a OTAN, no dia em que se completa um mês de guerra na Ucrânia. Então tá aí o vídeo, né? Vamos lá para a matéria. Em entrevista coletiva, após a reunião da OTAN, nesta quinta, dia 24, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que se a Rússia utilizar armas químicas na Ucrânia, terá resposta à altura. Deflagraria uma resposta à altura caso a Rússia dê esse passo. Nós tomaremos essa decisão. Biden ainda afirmou que no caso dos usos de armas químicas, a resposta da OTAN, obviamente, dependeria da natureza do uso dessas armas. O presidente anunciou um novo pacote de medidas em favor da Ucrânia, que inclui ajuda financeira e mais sanções a oligarcas russos. Segundo ele, Putin está recebendo o contrário do que esperava com a invasão. A OTAN nunca esteve mais unida do que hoje, defendeu Biden, em relação ao posicionamento da China e a conversa que teve com Xi Jinping na última sexta. Biden afirmou que alertou sobre consequências em caso de apoio aos russos. Não fiz nenhuma ameaça, diz ele, mas deixei muito claro do modo que ele entendesse as consequências caso ele continuasse ou oferecesse auxílio, como foi relatado. Então tá aí, né, ameaçando a China, mas os Estados Unidos estão deixando bem claro, se a Rússia usar armas químicas, vai ter resposta. Os países já estão em alerta para o uso desse tipo de arma. E aqui a Rússia dizendo que, né, se esses países começarem então todos unidos, forem declararem guerra à Rússia deixa bem claro que aí é um caso de ameaça existencial, né? A Rússia está correndo o risco de deixar de existir se a OTAN vier para cima dela. E aí nós vamos ver com certeza chover armas nucleares. Irmão, se preparem, porque se essas potências usarem esse tipo de armamento, nós vamos ver uma nuvem nuclear subir sobre a Terra, o inverno nuclear vai começar, as terras dessas nações se tornarão impossível a agricultura, não vai poder mais ter plantio. E essa nuvem nuclear, né, esse inverno nuclear que está lá, vai afetar também o hemisfério sul. Então façam estoque, orem pelos nossos irmãos que estão lá, orem por Israel. A Rússia hoje, tá? Agora eu vou manter vocês aí um pouco mais por dentro das matérias. A Rússia disse, né, apesar de Israel estar aí se envolvendo para tentar fazer a paz, a Rússia está acusando Israel de que Israel está na verdade forçando para a Rússia intervir na Síria, usando o Irã, a Síria, para então trazer os Estados Unidos da América de novo para intervir na Síria, para começar um conflito por procuração, para os Estados Unidos apoiar Israel e a Rússia usar os seus aliados Síria e Irã na região. Então Israel está, portanto, se envolver nisso e querer trazer a paz usando inclusive Jerusalém, pode aí dar um problema muito gigantesco, tá bom? Israel hoje, o governo de Israel mandou, tá, sua população estocar alimentos, inclusive o país a estocar alimentos, estocar grãos, porque virá uma fome mundial, tá bom? Se preparem para isso, porque os sinais estão aí, os anúncios são claros, dias terríveis virão, né? Que Deus possa fortalecer nossas vidas, nosso entendimento, e Ele é quem cuida de nós. Fiquem firmes e confiantes, porque a hora do nosso Senhor voltar está muito perto.